Boas pessoal, mais uma edição Toques em Casa. Hoje a convidada não é do futebol, é do atletismo, uma grande campeã portuguesa. Por isso pessoal, conto com vocês, tragam perguntas, um grande abraço a todos. Modalidade hoje que vamos falar é a marcha. Por isso pessoal, espero que gostem, tragam perguntas, um grande abraço. Muito obrigado e por estás aqui connosco, é um privilégio enorme para nós. Olá, boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam-me a ouvir bem, que eu estou com dados Nós móveis. estamos a ouvir bem. E queria-te agradecer em primeiro lugar e estás aqui connosco, é uma honra para nós. Obrigado, eu, pelo convite. Ia-te começar a falar sobre quando é que apareceu o atletismo na tua vida? Eu, na escola, tinha um grupo de amigos e a minha irmã foi aluna do filho do meu treinador e convidou a minha irmã e eu fui com ela a uma das provas do torneio das freguesias que o maior organizava e ainda dura. E então gostámos do ambiente, começámos a ir aos treinos e depois a marcha foi a quase seguida porque havia um grupo grande de marchadores, nós experimentámos, gostámos e começámos a fazer as provas de marcha. Mas sei que começaste antes e na corrida, certo? Mas nós no atletismo Cairro Maior fazíamos, quase todos experimentávamos a marcha. E eu experimentei logo a marcha e tinha muito jeito em termos técnicos. Inicialmente, mas continuava sempre a fazer as provas de corrida na mesma. Fazíamos corta-matos, fazíamos o torneio das freguesias, eu cheguei a ir ao quilómetro jovem. Fazíamos sempre também provas de corrida e as provas de marcha. Claro, e ia-te começar a falar sobre a marcha, sobre o gesto técnico que é preciso. Que queria que nos falasse um bocadinho disso. É assim, em termos da marcha, nós temos duas regras que temos de cumprir ao longo do circuito, que as nossas provas são sempre em circuito fechado, ou são na pista ou circuito fechado de 1 km ou de 2 km, em que quando entramos com a perna de apoio temos de ter o joelho esticado e temos de ter sempre um pé em contacto com o solo. Se fletirmos o joelho é flexão e se tivermos os dois pés no ar é suspensão. Podemos levar duas faltas, independentemente seja flexão ou suspensão. À terceira, antigamente iríamos logo para a rua. Agora, tem havido outra situação que quase em todas as competições já existe, que é o pit line. Se levarmos 3 faltas, em que há um espaço e está lá o juiz em que nós temos de parar. Os 20 km são 2 minutos. Por exemplo, nos 50 km temos de parar 5 minutos. Sim. E depois podemos retomar a competição. E nós, se pararmos 5 minutos é completamente impossível. Se estivermos, por exemplo, no lugar da frente, parando 5 minutos é muito tempo, perdemos imenso tempo. É mais ou menos 1 km, para ter uma ideia em termos de distância. E então, depois podemos retomar a prova se levarmos outra falta, aí somos mesmo desclassificados. Claro. Queria-te falar um bocadinho sobre os 50 km, que sei que foste uma das precursoras, uma das grandes lutadoras que conseguiu que isso fosse igualdade de género, as mulheres também terem direito a isso.
E queria-te falar também depois sobre o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa. Os 50 quilómetros, inicialmente a luta foi iniciada por uma norte-americana, a Eri, em que foi a primeira a participar numa prova mista com os homens no Campeonato do Mundo de Equipas em Roma em 2016. Claro. Ela estava a trabalhar com um advogado, em que posteriormente eles estavam a fazer pressão. E pela pressão que eles fizeram, a IAF disse que em 2017 iriam certificar o primeiro recorde do mundo. Então, o meu treinador chamou-me à parte. É que a gente hoje veio fazer canoagem. E elas... É bom, é bom. Pronto. E então disseram que iam certificar o primeiro recorde do mundo. E o meu treinador, ele mais que ninguém sabia os quilómetros que eu já tinha, e fez-me o desafio de fazer os 50 quilómetros. E ser a primeira recordista do mundo dos 50 quilómetros. E eu fiz em 15 de janeiro. Primeiro aceitei pelo facto de, para mim era uma injustiça as mulheres não poderem fazer 50 quilómetros. E então, o porquê não? Porque a IAF depois estava a dizer que nós podíamos estar num campeonato do mundo, mas uma prova mista, sem direito a nada, e que a marca mínima era igual à dos homens, o que era extremamente injusto. Claro. E então, de alguma forma, como é que nós podíamos mudar a mentalidade? Era fazer. Ali não havia outra solução. Era fazermos, demonstrarmos. E eu, ok, vou. Inicialmente disse ao meu treinador, você é louco, mas depois, de menos 2 horas, liguei-lhe, faça o plano de treinos, siga. E o teu treinador que é o Jorge Miguel, não é ainda? Sempre, sempre. Foi sempre, desde os meus 12 anos de idade, foi sempre a pessoa que esteve ao meu lado. E pronto, eu fiz depois do dia 15 de janeiro, embora que eu não consegui fazer os mínimos para o Campeonato do Mundo, porque era 4 horas 06 e eu a partir dos 30 km entusiasmei-me muito e depois paguei a fatura na parte final e fiz 4 horas 8:26, mas não desisti da ideia de estar no Campeonato do Mundo. Eu tinha de fazer uma marca que era para manter-me na preparação olímpica nos 20 km. E então na altura, eu fui ao México, fiz a prova de 50 km em janeiro, depois fiz o campeonato de 20 km, campeonato nacional de 20 km em Portugal, 2 provas no México e em Rio Maior. Eu tinha previsto fazer a prova para fazer a marca da preparação olímpica em Rio Maior, mas foi muitas provas de uma vez. Em menos de 1 mês e meio eu fiz 4 provas de 20 km. Muita coisa. E então não consegui fazer essa marca e para mim os 50 não me davam garantias, não me dava preparação olímpica e para mim é essencial ter a preparação olímpica. E então eu tive de esperar para fazer os pedidos que queria, tive de esperar até à prova da Corunha, que era em junho. E após a Corunha, eu fiz a marca e depois fui logo falar com o responsável da IAF da marcha, do comitê de marcha, e ele disse-me que ia me ajudar. E eu depois comecei a saber, em termos de informações, eu tinha de pedir à minha federação para fazer os pedidos para a Federação Internacional, só que havia lá pessoas na Federação Internacional que barravam a informação. E sei que mesmo aqui em Portugal eu tive as dificuldades na Federação Portuguesa também, nos apoios, não é? Eles inicialmente disseram-me logo que eu não iria conseguir. Mas eu, ok, já tenho um não, se não há um não, pode existir um sim. O meu treinador, para preparar o Campeonato do Mundo, fez-me o plano de treino dos 20 e o plano de treino dos 50. Qual é que queres fazer? E eu, ok, quero fazer o dos 50, ok.
Então, vamos fazer o dos 50 até este timing. Se depois não tivermos informações, tu revertes e fazes o que puderes e vais aos 20. Claro. Mas eu mesmo assim estive sempre a treinar para 50 km sem saber o que os ia fazer. Todos os treinos maiores que eu fiz foi sem os saber o que ia fazer. E não fiquei à espera. Continuava em contato com esse responsável da Federação Internacional e depois eu e o meu treinador tínhamos dito um ao outro, quer dizer, se eu vou fazer o treino todo para 50 km, vai existir uma prova em setembro nos Estados Unidos que a ERI estava a organizar, não iria ser a mesma coisa, mas eu quero ir aos Estados Unidos e bater o recorde do mundo dos 50 km se não me permitirem estar no Campeonato do Mundo. Porque eu que pedi para estar no Campeonato do Mundo era fazer uma prova mista sem direito a nada, mas para mim era muito importante as mulheres estarem no Campeonato do Mundo. Claro. Nem que fosse só uma, porque era ali que eu queria demonstrar que nós conseguíamos, tínhamos capacidades físicas e capacidades psicológicas para fazer 50 km. E então a Eri, mas tu queres mesmo ir aos 50 km? Eu quero, ok, então eu vou-te pôr em contacto com o meu advogado. E se ele já estava com o processo, bem no grupo, que era a recordista do mundo, mais fácil foi lutarem por essa situação e então conseguimos estar no Campeonato do Mundo, 7 atletas, pelo facto de nós só sabermos 2 semanas antes da competição que a marca iria ser diferente, passava de 4 horas 06 para 4h30 e todas as mulheres que tinham feito menos de 4 horas 30 podiam participar no Campeonato do Mundo. Houve muitas mulheres, isso era injusto e não sei o quê, que nós também podíamos ir, mas é assim, nós queríamos reverter a situação e então fomos fazer 50 km sem termos garantias nenhumas. Por isso, de alguma forma, tivemos o privilégio de estarmos lá, porque nós trabalhámos e nós demonstrámos para a situação se reverter. Porque Foi a capacidade de se moldarem, de igualdade de género, né? de luta, de sacrifício. Exatamente, porque se nós estivéssemos à espera de eles mudarem a situação, ainda hoje não existia 50 km de marcha. Ainda hoje e não tinhas a medalha de ouro também. Exatamente, por isso é assim, umas dizem que era injusto, eu acho que foi a recompensa do meu esforço. Ia-te perguntar que trabalho está a ser feito em Portugal para melhorar o atletismo? É assim, em termos de. Eu falo mais do setor da marcha. Nós temos tido dificuldade, porque, por exemplo, no setor feminino, nós fomos das atletas mais fortes do mundo e agora estamos com dificuldade em termos de novos talentos. Já temos miúdas juvenis com algum talento que já estão a subir de nível, Claro. mas tendo em conta o que nós, as 4, 5 atletas, ainda com a Maribel, 6 atletas, tivemos que éramos mesmo muito fortes. Nós fomos campeãs do mundo em 2010, de equipas, quer dizer, nós para estarmos nos grandes campeonatos tínhamos que ser das melhores do mundo, ponto. Claro, exato. Eu, por exemplo, em 2008 fiquei de fora, e se tivesse estado lá eu era das melhores, mas o nosso nível era muito elevado. E então, ele sendo muito elevado, nós tínhamos de estar no nosso melhor e é difícil termos um lote como nós tivemos e também é assim, nós temos de abdicar de muitas coisas e agora a juventude nem sempre está disponível para deixar tantas coisas para trás, deixar os estudos para trás, deixar a juventude, embora que eu acho que de alguma forma procurei viver a parte da juventude com responsabilidade sempre. O atletismo foi sempre o meu foco principal, mas nos momentos que estava de férias tinha essa parte, porque é essencial, porque se nós não vivermos as nossas etapas
quando devemos de as viver, posteriormente queremos as viver e de uma forma mais abusiva. Por isso eu Claro. acho que é essencial. Mas eu sempre fui muito focada no atletismo. Toda a minha vida foi em função do atletismo. Mas O eu curso gostava também de falar das infraestruturas. Acho que em Portugal não temos grandes infraestruturas, se calhar também. É assim, já temos muitas pistas. Há quem diga que devíamos ter uma pista por concelho. É assim, também não vamos exagerar, porque depois Claro. temos pistas, mas depois não temos atletas. E Sim, também é depois verdade. temos pistas e não estão apedrejadas. Por isso é assim, Claro. hum, às vezes não é a falta de locais. Às vezes é a falta de vontade. Eu, quando Claro. iniciei, nós em Rio Maior não tínhamos nada. Nós corríamos à volta de um campo de futebol, mas tínhamos jovens e jovens com Claro. talento. Agora temos Claro. tudo em Rio Maior, mas às vezes faltam-nos os jovens, falta-nos a força de vontade. Claro. Estão aqui a dizer que és a ídola deles, que é o Ariel A Gretz. Romina está a ver hoje fazer canoagem comigo. Nós E era, fartámos de andar. e era para te perguntar como é que está a ser o teu trabalho agora da preparação aqui nesta altura mais difícil? É assim, esta fase há dias melhores que outros. Isto é complicado a gente estar sempre bem psicologicamente porque é difícil gerir tudo isto. Porquê? Porque nós atletas gostamos muito de treinar, mas treinamos com um foco. E o Claro. foco são as competições. E neste momento nós não temos esse foco. Nós mesmo vamos a uma competição, as coisas não correm como nós esperávamos. Mas ok, estamos preparados vamos continuar a trabalhar para outra competição e neste momento nós não temos a luz ao fundo do túnel. Claro. Não sabemos quando é que vamos ter competições. Pá, isto é extremamente difícil. E depois é assim, eu felizmente vivo em Rio Maior, em que nunca tivemos muitos casos, em que pude estar um bocadinho mais tranquila e Claro. vivo num local, numa aldeia pequenina, em que eu pude sempre ir marchar ao circuito habitual, sozinha, com os devidos cuidados. O meu treinador ia lá 2, 3 vezes por semana. O resto do treino eu fazia perto de casa. Ia para a mata, ninguém me via, consegui sempre marchar e correr na rua. Mas o Claro. resto do trabalho de ginásio, eu tenho muito material em casa e fazia em casa, mas não é igual. Não Claro, vejo, exato. não é igual. E o foco não é igual. Houve um dia que eu não consegui tirar o pijama, eu não consegui correr, não consegui. Epá, é extremamente difícil estarmos sempre bem dispostos, porque nós não sabemos o que é o nosso futuro, como é que vai ser o nosso atletismo. Se há Claro. provas que é mais simples de organizar, embora que o atletismo não é só os atletas, depois é os juízes, é um aglomerado de gente. Claro. E nós, da marcha e do meio fundo, corremos em pelotão, marchamos em pelotão. Vamos Claro. fazer provas em relógio, só que assim, o nível é tão diferente que em provas que se eu fizer na pista, eu começo a dar voltas de avanço às atletas mais que andam a ritmos inferiores. Quer Claro. dizer, Era mesmo isto que eu te ia perguntar. Se vão regressar à porta fechada ou em pequenos grupos. não sei, a Federação está a fazer um plano, mas esse plano vai ter de ir à Direção-Geral de Saúde e estamos à espera. Eu, neste momento, treino só uma vez por dia. Para a semana vou começar a fazer fartlegs porque preciso começar a mudar de ritmos, porque é para andar sempre ao mesmo ritmo e não sei o quê, e eu começo a duvidar de mim própria. Claro. Uh, Porque epá, há ali momentos, ok, eu vou forçar, mas eu vou forçar para quê? Claro. Pronto, Exato. mas eu sei que tenho de fazer o meu trabalho e estou a tentar fazer o melhor possível.
Não consigo estar bem todos os dias, de forma nenhuma, não consigo. Mas procuro ser o mais disciplinada possível. Claro. Achas que ainda se sente muita falta de apoios em Portugal à marcha e aos atletas? E É retirando assim, os clubes, talvez, o Benfica e o Sporting. é assim, quem está nos grandes clubes antes desta situação estava bem, não é? Porque Benfica e Sporting são clubes que pagam relativamente bem. Eu optei sempre por ficar no clube da minha cidade, porque eu quero que quando se fale de Inês Henriques fale de Rio Maior. Foi a minha opção. Anteriormente eu não recebia nada do meu clube, não recebia nada de Rio Maior. O meu único vencimento era do Comitê Olímpico, a Não é? Bolsa Olímpica. Não é? E então eu neste momento já tenho um apoio da Desmor, em que estou mais tranquila, ok? Se do Comitê Olímpico atrasar, tenho o apoio da Desmor e depois tenho todo o outro apoio, que é usar as infraestruturas. Eu normalmente, agora nesta fase não tenho feito, mas normalmente faço as refeições no centro de estágio, tudo isso é dinheiro. E os clubes mais pequenos têm algumas dificuldades. Há atletas que não conseguem fazer o que eu faço. Eu continuo a ser exclusivamente atleta. Sou licenciada em enfermagem, mas estou ainda só a fazer atletismo. Foi essa a minha opção, e pronto. Ia-te perguntar 2021 com os Jogos Europeus. É assim, eu não vou ter os 50 quilómetros nos Jogos Olímpicos. Nós ainda vamos lutar por isso, mas é extremamente difícil trabalhar com aqueles responsáveis do desporto mundial, em que eles referem que são a favor da igualdade de género, mas depois não são, porque se eles fossem a favor da igualdade de género, teriam aceito os 50 quilómetros nos Jogos Olímpicos. Não é, por exemplo, a medida que eles tomaram, que Tóquio, para ser o mais uniforme possível da igualdade de género, é ir o porta-estendartes uma mulher e um homem. Quer dizer, isso é que é igualdade de género? Não, isso não é igualdade de género. Isso é tapar os olhos às pessoas Exato. que não estão por dentro. Isso é uma notícia que é para calar as pessoas, pronto. Exato, exato. Porque quem realmente está dentro do assunto sabe que isso não é igualdade de género. Ué. Força, estavas a falar. E então eu tenho de qualificar nos 20 km. O ano passado, por problemas físicos, eu só fiz uma prova de 20 km e não tenho qualquer ponto. Tenho, se não conseguir os 50, tenho de qualificar nos 20 km. E a nossa qualificação vai só iniciar a partir de 1 de dezembro. E também sei que existe agora um aumento significativo das marcas para lá chegar. Sim, a marca é 1,31, penso. E depois, assim, é 1,31,00. E depois nós podemos qualificar com pontos, porque é assim, só podem estar 60 atletas na competição. Claro. E então eles fazem os mínimos mais apertados, que é para depois poderem convidar as restantes atletas. E nós, nas competições de 20, de 10 e algumas dos 5, nós vamos acumulando pontos. E através desses pontos é que depois nós estamos de estar nas 60 primeiras. Claro. Nem todos os atletas têm de fazer a 1,31. É óbvio que eu prefiro fazer 1,31,00 e ficar descansada. Que estar à espera da pontuação. Até te perguntar em relação a isso, não achas injusto as provas da Diamond League valerem mais do que as provas do Campeonato Nacional, por exemplo? Porque basta uma atleta qualquer e ter um bom dia e fazer um bom número, e vocês estão o ano inteiro
com a regularidade e que não conseguem. Foi a opção que eles tomaram, isso é tudo muito relativo, né? Pessoal, tragam perguntas, está a ser uma conversa super interessante, espero que estejam a gostar. Tragam perguntas. Já iremos começar assim que possível. Estamos só à espera que a Inês consiga regressar. Espero que estejam a gostar. Já iremos retomar a conversa.